tudo bem? Estou de volta aqui para compartilhar o que o Senhor tem ministrado no meu coração essa semana através dos estudos da EBD, da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando ensinamentos que são contrários que a palavra de Deus tem ensinado, que são seitas e heresias. Mas antes eu quero ler aqui o Evangelho segundo João, capítulo 1, versículos do 1 ao 3. A encarnação do Verbo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Aqui, João está afirmando que Jesus, mesmo sendo Deus, ele encarnou, ele veio na condição de carne, de ser humano, para que nós pudéssemos ser salvos. Então, quando ele diz o verbo, que significa a palavra, o logos, dizendo que Jesus é a palavra da vida. E Jesus, Espírito Santo e Deus estavam lá desde o começo da criação. Quando Deus dizia, e haja luz, e haja água, e haja rios, estrelas, é a criação através da palavra. E a palavra é o nosso Senhor Jesus. E tudo volta para Ele, tudo é feito para Ele. E esse mesmo Jesus que, sendo Deus, desceu à condição de humano, de humanidade. E é aí que é o ponto central aqui dos nossos estudos, porque alguns ensinamentos, algumas teorias tentam negar essa condição de Jesus também ser humano. A condição de Jesus ser 100% Deus, mas também ter sido 100% homem. E a gente lendo aqui a palavra de Deus, a gente vê várias passagens onde Jesus ele manifesta condições do ser humano, tendo fome, tendo sede, cansaço, se irando, chorando, ficando triste. E só que algumas teorias não conseguem aceitar, dizendo até que Jesus não ressuscitou, dizendo que Jesus não tinha um corpo físico, que ele tinha um corpo como se fosse humano, mas não era humano, como se ele fosse um fantasma, uma aparência de ser humano, mas que não era humano, como se fosse uma imagem holográfica. Só que se Jesus não tinha esse corpo físico, então não houve morte. Se não houve morte, não houve ressurreição. Se não houve ressurreição, não houve remissão dos pecados, nem houve salvação, então invalida o Evangelho. Então, isso vai contrariamente ao que a palavra nos ensina. Jesus, sim, é Deus, foi homem, foi tentado, sofreu as mesmas tentações que nós, porém, sem pecado. Mas o que mais me chamou a atenção aqui é que uma dessas teorias, chamada gnosticismo, que nega a corporeidade de Cristo, que nega a humanidade de Cristo, e eles fazem uma diferenciação, eles fazem um dualismo material, onde existe um mundo espiritual e onde existe um mundo material. E esses dois mundos não se combinam, esses dois mundos não se encontram, estão à parte um do outro, porque o gnosticismo entende que o quê? Que a espiritualidade, o espírito, ele é superior. Então, como que Jesus, sendo Salvador, sendo Deus poderoso, santo, também pode ser um humano, ter um corpo de carne, onde a carne é corruptiva, onde a carne é inferior, onde a carne é contaminada? Mas a palavra diz, que Jesus, mesmo sendo Deus, não usurpou a condição de Deus. Ele se humilhou à condição de homem, para que nós, como diz Hebreus, tivéssemos um sumo sacerdote que passou pelas mesmas questões de nós,
que passou pelas mesmas dificuldades e pudesse nos entender e ter compaixão de nós. E que para assim a gente pudesse se achegar, né, ao trono de graça confiadamente, sabendo que esse Deus não é um Deus distante, mas é um Deus que entende as nossas fraquezas, que é um Deus que está conosco, Deus Emanuel. E aí, qual foi o ponto central aqui que me despertou sobre esse materialismo, essa divisão entre mundo espiritual, entre mundo material, entre mundo do santo e do profano, entre o mundo do santo e a minha vida comum. Muitas vezes a gente vê esse tipo de pensamento incutido nos cristãos que vão ali à igreja domingo, dia de semana, estão ali há anos na igreja, ou recente também, mas que tem esse entendimento na prática sem perceber. Como assim, Luciana? Ah, não, eu sou santo, eu sou uma bênção na minha igreja, eu sirvo, eu trato bem as pessoas, mas da porta para fora, o que eu faço, Deus não se envolve, porque tem aqui as questões espirituais e tem a questão aqui do trabalho, dos estudos, do mundo secular. Mas para quem é cristão de verdade, não existe separação do espiritual e do secular. Não existe, o meu trabalho, eu trabalho da forma que eu quero, eu estudo da forma que eu quero, eu trato meu marido da forma que eu quero, a minha esposa, meus filhos da forma que eu quero, porque Deus não se envolve. Deus só fica na caixinha lá da igreja. Né? Então, isso é uma forma de você ter uma dualidade de comportamento, uma dualidade de caráter, uma dualidade de personalidade. Isso aqui é uma máscara. E o que o Senhor quer de nós é que a gente seja íntegro, que a gente ame o Senhor com todo entendimento, com todo o coração, com toda a alma, com toda a força, que tudo que eu faça para o Senhor, seja comer ou beber, ou trabalhar, ou casar, ou negociar, que tudo redunde em glória para o Senhor. Eu costumo dizer que pagar um boleto é espiritual também. Tem pessoas que acham que espiritual é só eu orar, é só eu ler uma palavra, é só eu ir à igreja. Mas espiritual também é eu tratar bem a minha família, é ser fiel, é ser carinhoso, é ser educado, é eu cumprir com a minha palavra, é eu pagar o que eu devo, é eu trabalhar da forma correta no meu trabalho. Então isso também é espiritual. A forma como uma mãe cuida dos filhos, a dona de casa trabalha em casa ali limpando, ela está glorificando ao Senhor também. Então muitas vezes nós achamos que só a pessoa que está ali pregando no altar, ou cantando, ou ministrando, ou na recepção, está fazendo um trabalho espiritual, mas não. Quando nós estamos ali trabalhando corretamente, dando bom testemunho, estudando, não se envolvendo com as coisas erradas, isso também é espiritual. Quando nós estamos no trânsito e respeitamos as regras, e isso também é espiritual, porque nós estamos glorificando ao Senhor. 1 Coríntios 10:31 diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Talvez a gente não negue a corporeidade de Cristo, como os docetistas fazem, os docetas, os gnósticos, mas muitas vezes nós exercemos esse dualismo, onde existe ali o espiritual e o secular. Mas que em nome de Jesus, que a gente venha andar sempre no Espírito. Que a nossa carne seja dominada pelo Espírito. Que a forma que nós conduzimos as nossas vidas, os nossos negócios, estudos, relacionamentos, redundem em glória para o nosso Senhor. Porque tudo converge em Jesus Cristo. Amém? Fiquem na paz.